está presente nessa Alemanha do pós-guerra. Então eu vou ter essa ocupação dos chamados aliados, dos países que ganharam a guerra dentro dessa Alemanha, e vai ser essas divisões, tá bom? Tomar o poder, né, territorial desse país, que foi palco da Segunda Guerra Mundial. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho dois países aqui, a Inglaterra e a França em azul e a Inglaterra aqui em verde, as suas zonas de ocupação, né? Eles são dois países o quê? Que foram palcos da guerra, né? Eles tiveram seus países destruídos, né, com a guerra. Então eles vão se retirar e vão criar a República Federal da Alemanha, né, que vai ser uma capitalista. Eles vão dar independência desse lado da Alemanha para essa nova república, né? Porque eles não têm mais interesse em permanecer ali, tá? O interesse agora ele é outro, reconstruir seus estados com a ajuda do Plano Marshall. E aí, do outro lado, né, do lado soviético, eu vou ter a República Democrática Alemã, tá bom? Que vai ser fortemente influenciada pela União Soviética, tá bom? Então, até 1949 eu tenho essa divisão que acaba sendo a divisão da Alemanha. E é interessante a gente pensar aqui sobre o Muro de Berlim, né? Pensar a cidade de Berlim, que vai ser dividida de um lado capitalista e do outro lado soviético. Então, percebo, essa bipolaridade está muito presente, né? A guerra quase deixa de ser fria, né? Ela é uma guerra também quente, né? Eu vou ter conflitos, pessoas que vão morrer por conta desse embate ideológico entre o capitalismo e a ideologia soviética, tá bom? Então, é pensar também que ela não é só uma guerra ideológica e política, ela também é uma guerra quente, bélica, tá bom? Gente, outra questão de se pensar muito forte sobre esse mundo bipolarizado é a questão, como eu falei no início da aula, a questão do cenário ideológico da propaganda, né? Os Estados Unidos vai ter um recurso muito ótimo, e ele ainda tem esse recurso, que é Hollywood. A gente pensar, a indústria do cinema norte-americana vai estar voltada sempre para, como é que eu posso colocar? Sempre para fazer o lado soviético, o tolo, o errado, e justificar como capitalismo a nova ordem mundial. Então eu vou ter diversos filmes, desenhos, tá? Histórias em quadrinhos que vão fazer essa propaganda de maneira satisfatória, né? Eu vou ter, por exemplo, o Capitão América, né, que vai lutar contra os nazistas. Tem um filme clássico, que eu sei que não é da época de vocês, mas acho que o pai e a mãe de vocês já assistiram esse filme, que é o Rocky 4. O Rocky é um lutador que vai lutar contra um soviético, um cara que não tem ética, um cara com quase bicho, né? A gente tem alguns termos, por exemplo, a montanha russa, né? A montanha russa é algo que dá medo. Por que ela ganha esse nome de russa, né? Sabemos que a Rússia era a União Soviética, né? Então ela tem todo esse simbolismo, né? Toda essa questão do que, olha, o soviético não presta, quem presta é o mundo do capitalismo, tá bom? Gente, até o próprio Pica-Pau, ele tem um arcabouço muito forte do que foi essa guerra simbólica, né? O Pica-Pau, ele não é inocente. Perceba quais são as cores do Pica-Pau, as cores da bandeira dos Estados Unidos, tá? Tem um episódio lá do Pica-Pau que ele grita Tio Sam, e chega um exército, né, para salvar o Pica-Pau. O Tio Sam nada mais do que chamando o exército, o poderoso exército americano, tá? E tudo isso era para mostrar força mesmo, tá bom? Então perceba, eu tenho também essa guerra ideológica, tá bom? Eu vou ter uma guerra também armamentista, quem tem mais armas, né? Por exemplo, a jogada da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki nada mais foi do que mostrar para a União Soviética que futuramente quem teria o poder é o mundo capitalismo, os americanos, tá bom? Agora, só fazendo um pequeno parênteses aqui, é pensar o seguinte, que não era necessária a jogada dessas bombas, né? O Japão estava praticamente rendido, mas por que os Estados Unidos insistiram nesse projeto, né, de jogar as duas bombas em Hiroshima e Nagasaki? Para mostrar para o mundo, e principalmente para a União Soviética, que depois da guerra quem teria o poder econômico do mundo seria o mundo capitalista, né? Então, essa Guerra Fria, que também é quente, começa desde o final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Só que a União Soviética também vai responder, né? Sempre que eu tenho uma provocação, o outro lado vai responder. É pensar como a criação da bomba nuclear
né, que foi testada com sucesso pelos soviéticos. Então eu vou ter essa briga tecnológica também e de armamento. Só que o seguinte, ambos os lados e o mundo todo tinha medo desse conflito direto, né? Imagine, eles tinham basicamente o poder de destruir o planeta Terra 50 vezes, né? O tanto de poder militar que essas duas potências tinham à época, tá? E não, eu vou além, não é só uma questão também militar, mas é uma questão de tecnologia espacial, né? Eu vou ter a corrida em busca do espaço, né? A União Soviética vai lançar o Sputnik, né, que vai ser o primeiro satélite artificial a fazer a órbita da Terra, e em seguida os Estados Unidos vão criar a NASA, lançar foguetes, e aí em contrapartida a União Soviética vai lá e vai lançar o Yuri Gagarin, né, que é o primeiro homem a fazer a órbita da Terra, que ele tem a famosa frase, né, o mundo é azul, né? E aí, para culminar o bolo, a cereja do bolo dessa corrida ao espaço, eu vou ter Apolo 11 em 69 chegando aonde? Isso mesmo, na Lua, né? Então essa corrida de mostrar poder para o mundo chegou, né? Culminou o homem indo à Lua, né? Nada mais é que foi mostrar para a União Soviética o mundo capitalista tem poder, né? E esse poder não só financeiro, mas também tecnológico. Então eu tenho um avanço tecnológico por conta dessa Guerra Fria. Mas, professor, o senhor falou que essa guerra também é quente. E a gente, vamos ter guerra propriamente dita? Sim. Nós temos guerras indiretas, né? Como a guerra do Vietnã, que vai ser armada um lado capitalista e o outro lado socialista, né? Vai ter investimento norte-americano e soviético nessa guerra do Vietnã. E eu também tenho a guerra das Coreias, que vai matar nada menos, nada mais do que 3 milhões de pessoas, né? Numa guerra durante o período do pós-guerra, na Guerra Fria. Então, perceba, ela também é uma guerra quente. Eu tenho presença militar. A grande questão é que as duas potências não vão se enfrentar propriamente ditas, elas não vão colidir uma guerra direta. Isso o mundo todo temia, porque ambas as potências tinham muito poder militar, de guerra, né? O quase colapso dessa guerra foi a crise dos mísseis cubanos, né? Que quase houve um colapso ali entre as duas potências, né? Mas, por sorte, não chegou a culminar as vias de fato, tá bom? Então, é pensar também que eu tenho, nesse novo cenário, eu também tenho um serviço secreto, tanto norte-americano quanto também soviético. Vocês já ouviram falar da CIA, né? Agência Americana de Inteligência? A CIA vai ser criada nesse período. Ela vai torturar, matar, investigar pessoas envolvidas com o comunismo, com o socialismo, tá? E aí, do outro lado, eu tenho a KGB, que é a mesma situação, é verificar, impedir nos anais secretos da guerra essas pessoas que vão ser em prol do mundo capitalista. Então, perceba, ela é uma guerra. Essa Guerra Fria, ela é cheia de fatores, cheio de nuances, de detalhes, né? Então é perceber que essa guerra também vai ser muito mais do que ideológica, tá bom? E aí, né, eu tenho 2 tratados na década de 70, o SALT I e o SALT II, que vão começar a declinar, né, esse grande conflito, tá bom? Então nós sabemos que ali no início da década de 90, no final da década de 80, o mundo socialista começa a ruir, né? O que ele propôs, né, de uma sociedade mais igualitária não vai dar muito certo, ele não vai ter mais fôlego para aguentar o mundo capitalista, né? O mundo onde eu tenho a presença muito forte de tecnologia e de recursos, né, financeiros. Aí no início da década de 90 eu tenho o fim, né, desse chamado mundo socialista. Só que aí são cenas das próximas aulas, a gente vai discutir mais um pouco do que foi esse mundo capitalista. Ou melhor, o final desse mundo, dessa bipolaridade no mundo durante o início da década de 90, tudo bem? Então, por hoje, essa foi o início da nossa aula sobre Guerra Fria, tá bom? Então, até a próxima aula, eu espero vocês.